Brasil tem a melhor e mais inclusiva legislação das Américas sobre pessoas com deficiência, mas também a menos respeitada. Quem diz isso é Tereza Costa do Amaral, a jovem e bonita senhora que criou o IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. O objetivo do Instituto é promover o resgate da cidadania das pessoas com deficiência. E esse é o tema de hoje da Escola de Paz, com a presença da Tereza. O Instituto tem como foco a construção e defesa dos direitos e de cidadania, e parte do pressuposto de que a situação marginal da pessoa com deficiência é consequência de preconceitos e pode ser superada por meio da inserção digna dessa pessoa e da conscientização da sociedade. Vamos começar o programa pedindo que você explique a primeira afirmação e fale mais sobre inserção e dignidade. Sem dúvida, esse é um problema principal, primordial na questão da pessoa com deficiência, porque a inclusão da pessoa com deficiência passa por essa dignidade, passa por um novo olhar da sociedade sobre a pessoa com deficiência. Evidentemente, todos nós sabemos que a pessoa com deficiência não é um assunto conhecido, não é um assunto que se trate todo dia, também não é um assunto fácil. Mas o que hoje a sociedade, em geral, está buscando fazer é tirar a pessoa com deficiência da margem que ela sempre viveu da sociedade, dar a ela dignidade para que ela viva como todos nós vivemos, para que ela tenha cidadania, para que ela tenha direitos respeitados, para que ela seja feliz. Então, essa dignidade, ela envolve tudo, né? E ela só precisa de respeito, só precisa de um novo olhar. E eu digo só porque é muito pouco. Todos nós, cidadãos, temos esse olhar. Por que nós, pessoas com deficiência, e eu já digo nós, pessoa com deficiência, porque trabalho há tanto tempo na área que já não consigo distinguir, né? Nós precisamos também desse olhar para que mude a sociedade, para que mude o lugar da pessoa com deficiência na sociedade. Então, inclusão e dignidade estão nitidamente juntos um do outro. Você diz que a sociedade é que transforma a limitação de uma pessoa em deficiência. Como é isso? Porque se nós pensarmos, por exemplo, em pessoas famosas, para começarmos de um exemplo que a gente não há como duvidar, pensarmos que Franklin Roosevelt foi deficiente. O homem mais poderoso do século XX foi deficiente, escondeu sua deficiência. A sociedade não viu sua deficiência e não o transformou em deficiente. A sociedade respeitou aquele homem ímpar que teve um papel importante no mundo na sua época. Então, as limitações, que são limitações verdadeiras, né, que são limitações de andar, e ninguém pode, por exemplo, negar que uma pessoa com deficiência em cadeira de roda não anda, né, ou que uma pessoa surda não ouve, ou que uma pessoa cega não vê, essas limitações, elas fazem parte da vida né, da pessoa com deficiência. Mas a sociedade coloca um peso nessas limitações que torna praticamente impossível, principalmente em sociedades que ainda não são inclusivas, torna praticamente impossível ultrapassar a barreira dessas limitações. É por isso que hoje a gente tenta deixar muito claro o que é limitação e o que é inclusão. Quer dizer, a limitação de não enxergar não impede a inclusão na sociedade. Como não impediu que Helen Keller fosse uma pessoa como combativa e com toda a presença que ela teve na história. Como não impediu que Roosevelt fosse. A extrema deficiência de Stephen Hawking não impediu que ele fosse o homem que foi e que é, o físico que é. Então, as limitações não têm a ver com a competência e não têm a ver com a inclusão na sociedade. A sociedade, sim, por preconceito, coloca barreiras e faz com que, por exemplo, as escolas não estejam preparadas, os hospitais não estejam preparados e mesmo o olhar da sociedade não esteja preparado. Eu acho que esse é um ponto muito importante, é o olhar da sociedade, olhar de todos, Estado ou sociedade, né, sobre a pessoa com deficiência, né? Isso precisa mudar, né? O olhar que parte de só ver as limitações e não ver a competência. Então, esse olhar é que faz com que a sociedade imponha um lugar à parte para as pessoas com deficiência.
Pelo menos aparentemente, o impasse não está nos recursos, e você mesma diz que eles aparecem quando se decide querer. O que falta é a vontade de construir políticas públicas verdadeiras e concretas. Por quê? Eu vejo essa questão de políticas públicas muito importante, porque nós sabemos que um número muito grande de deficiências, por exemplo, podem ser evitadas. Mesmo quando elas já existem, elas podem ser minoradas. Por exemplo, uma pessoa surda, nasce surda, ou nasce com deficiência surda total não, mas se ela nasce com deficiência auditiva, que pode ser percebida logo ao nascer, ou mesmo surda total, ela pode ter inúmeras intervenções precoces no seu atendimento que tornem a sua limitação muito menor do que ela é e que possibilitem a ela ter uma vida inclusiva, né? O que acontece é que, por exemplo, nós temos nos governos programas de, hoje em dia, programas de concessão de órteses e próteses. Então, programas de concessão de aparelhos de audição. Só que quando esse aparelho chega para a criança, que precisava com meses, a criança já tem anos e já perdeu aquela fase toda que o Luiz sabe muito bem como é importante para o desenvolvimento infantil. Então, que é o motivo do nosso programa. Exato. Voltado exatamente para a primeira infância. Exatamente. Então, essa primeira infância da pessoa com deficiência, ela é primordial para todo o desenvolvimento da criança que nasce ou adquire a deficiência na primeira infância. Então, a intervenção tem que ser neste momento, intervenção que seja de programas de prótese, órtese, de educação, de reabilitação, de uma criança aprender braille, de uma criança aprender a se comunicar por língua de sinais. Quer dizer, tudo isso faz com que realmente seja preciso uma vontade política, porque hoje no Brasil existem inúmeros programas, todos no papel. Todos no papel, não adianta um programa no papel, ele não resolve a questão da inclusão da pessoa com deficiência se ele não sair do papel. Então, a vontade política não é só a vontade política de fazer o programa. A vontade política é aquela que vai efetivar realmente que haja um sistema brasileiro que faça com que a nossa legislação, que é a melhor, a mais inclusiva das Américas, seja também a mais efetiva. Enquanto os programas de políticas públicas não saírem do papel, eles não vão resolver a questão da exclusão da pessoa com deficiência, principalmente da criança, porque é naquele momento que o milagre tem que acontecer. Eu, como pediatra, o screening neonatal, né, o teste da orelhinha, que tem uma abrangência, melhorou muito, sem dúvida, mas a dificuldade é no pós, né? Quando se faz um diagnóstico de suspeita qual é a tua experiência disso na prática? O que chega lá no Instituto? É muito difícil, é muito difícil. O Instituto atende pessoas todas muito carentes, como a grande maioria com muita dificuldade, né, financeira. E a grande maioria com muito pouco atendimento. Exatamente como você disse, as mães têm o diagnóstico do filho, quando conseguem ter, porque muitas vezes o diagnóstico é difícil de ser feito, suspeita, você, né? Como pediatra, sabe muito bem disso, como é difícil fazer o diagnóstico de uma deficiência. A gente costuma dizer Luiz, que existem médicos especializados em deficientes, porque como os outros médicos não querem, eles preferem aparecer o deficiente na sua clínica, ele manda para o médico especialista. Não porque seja necessário haver um pediatra especialista, raríssimas vezes é preciso. É preciso, por exemplo, se a criança deficiente tem um problema neurológico, ela tem que ter um neurologista, mas ela tem que ter o seu pediatra. Não precisa ter um pediatra que entenda daquele assunto, não é verdade? É verdade, com certeza. Né? Então, toda essa questão, ela passa por também um desconhecimento muito grande, espero que você me confirme essa minha afirmação, mas dos médicos, não é? Em geral, de como lidar com a questão da deficiência, de como lidar com a criança deficiente, de como atender a criança com deficiência. Né? Eu confirmo sim, até porque hoje fica muito tudo no tratamento com especialista. E na própria ótica que você falou, tem que ter alguém que veja a integralidade. E no caso da criança, é o pediatra que tem que ver a integralidade.
Os especialistas servem para dar pareceres e acompanharem também. Realmente falta esse entendimento. Habitualmente as pessoas ficam, por falta de formação mesmo, ficam muito assustadas e acabam encaminhando para o especialista e falta, muito frequentemente, esse acompanhamento mais integral. Isso é verdadeiro, sem dúvida que é. Eu acho que essa passa por um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? Que é discutir a questão da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, abertamente com toda a sociedade, porque se até um determinado momento a questão da deficiência era tratada com medo, não é? Ela precisava ser escondida. Muitas vezes eu digo que ela ficava no quarto dos fundos da casa, porque a superproteção, né, fazia com que a criança ficasse no fundo da casa, mas também essa superproteção passava por uma certa vergonha, né? Então, o assunto precisa vir para a sala, o assunto precisa estar nas redes de comunicação para que ele deixe de ser um assunto desconhecido. O que acontece? Pegando a nossa questão do pediatra ou dos médicos, o que acontece é que o assunto não é discutido nas universidades. O médico se forma, nunca viu um deficiente. O advogado se forma, nunca viu a legislação sobre deficiência. O arquiteto se forma, nunca viu a questão da acessibilidade. Embora seja obrigatória a questão da deficiência nos cursos superiores, eles muitas vezes se restringe e a legislação também ela indica muito a questão da pedagogia, mas não é a pedagogia que trata a questão da deficiência, são todos os saberes. Então, é preciso que os saberes, que os meios de comunicação falem da questão da pessoa com deficiência para que ela saia do gueto, do medo e do desconhecido e possa se transformar num assunto que, se 10% da população é deficiente, segundo a ONU, e segundo o IBGE, quase um quarto da população brasileira, né? Esse é um assunto que deveria interessar a todos. E todos nós deveríamos entender um pouco dele para poder chegar mais perto da questão e da pessoa com deficiência. Na sua opinião, por que é que as políticas públicas não funcionam para o deficiente? Quanto a gente pode colocar de peso na questão do modo assistencialista com que a questão sempre foi tratada. Então, eu acho que as políticas públicas ainda não conseguiram perceber que é possível deixar de ser assistencialista, que a questão da pessoa com deficiência deixou de ser uma questão da primeira-dama ou do serviço de assistência social e passou a ser uma questão social. Passou a ser uma questão de todos os saberes, de todos os conhecimentos, muitas vezes de todas as famílias, porque todos nós temos um amigo com deficiência ou conhecemos alguém com deficiência, né? Então, essa pode ser uma questão de todas. Ela não precisa ser uma questão segregada, mas as políticas públicas ainda entendem que é a primeira-dama que dá a cadeira de roda, que é a primeira-dama que dá o aparelho de audição, que é a primeira-dama que consegue a vaga na APAE, ou é o prefeito que dá a casa para que a APAE seja construída. Então, talvez, Luiz, essa questão das políticas públicas, ela tenha ainda um peso muito grande do passado, um peso da omissão. O Estado brasileiro sempre foi totalmente omisso na questão da pessoa com deficiência, até mais ou menos a década de 80, o Estado brasileiro era omisso, 70, 80. As associações de pais ou de pessoas com deficiências que vieram depois tiveram que assumir essa questão. Então, o Estado foi omisso, o Estado ficou longe da questão. As pessoas com deficiência e suas famílias tiveram que se organizar para serem atendidas, para terem um mínimo de atendimento. Então, talvez essa omissão ainda pese muito. E para sair dessa omissão, um esforço muito grande tem que ser feito de vontade política. Talvez a gente possa pensar, por exemplo, no caso da questão da pessoa com deficiência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só realmente mudou, embora o Kennedy tivesse uma irmã com deficiência,
e tivesse começado a mudar a questão da pessoa com deficiência nos Estados Unidos, o Kennedy proibiu os internatos nos Estados Unidos para as pessoas com deficiências, que nunca foi uma realidade no Brasil, mas que era uma realidade lá. Mas o que realmente mudou a questão das políticas públicas nos Estados Unidos foi a Guerra do Vietnã, foi a pressão política. Talvez no Brasil nós ainda não tenhamos pressão política. Foram os deficientes que vieram da guerra. Com os deficientes que vieram da guerra. A gente tem aí, nascido em 4 de julho, eu acho que é o mais simbólico de todos, né? Mas inúmeros filmes tocam nessa questão, né? De quem volta da Guerra do Vietnã e quer cidadania, quer voltar a fazer parte da sociedade, quer direitos iguais, quer tratamento adequado, enfim, não quer ficar à margem da sociedade. Essa pressão foi muito grande mesmo, né? Não só nós vimos, o mundo todo viu movimentos, mas, por exemplo, filmes, tudo, né? A sociedade americana se mobilizou e, a partir daí, por exemplo, a legislação deles é do mesmo ano da nossa. No entanto, ela é totalmente respeitada. A gente sabe a relação que os Estados Unidos têm com legislação e que o Brasil tem com legislação, mas, de qualquer jeito, a legislação americana já está implantada praticamente e a nossa ainda está por existir, né? Nós temos a melhor legislação, como você disse, mas não temos ainda a efetividade dela. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos com a Escola de Paz. A lei das cotas, que manda empregar pessoas com deficiência nas empresas, tem 22 anos. Se ela fosse cumprida, teríamos 926 mil profissionais com deficiência empregados. Hoje, eles somam apenas 325 mil. Por quê, Tereza? Porque, como nós vínhamos conversando, as empresas, a sociedade ainda percebe a pessoa com deficiência como um não eficiente, como não competente. Deficiência é sinônimo de incompetência, de incapacidade, e a empresa simplesmente não quer, e com toda razão, empregar um não competente. Então, esse olhar da empresa, ele precisa mudar. A empresa precisa perceber que a pessoa pode ser cega, pode ser extremamente competente na sua profissão, né? E isso com qualquer deficiência. Qual é a realidade hoje? É que, como as empresas ainda não conseguiram perceber toda essa transformação e não conseguem perceber a competência que existe nas pessoas com deficiência e nos profissionais, aliás, até um parênteses, as pessoas com deficiência e a formação profissional delas é tão difícil quanto a de qualquer brasileiro. Então, nós temos aí um problema de formação profissional que ainda agrava mais o preconceito, porque junta os dois, né, na hora do emprego. Mas, de qualquer jeito, é preciso que as empresas mudem esse olhar para um olhar de preparação e de abertura, né? O que hoje acontece é que as empresas querem fazer o seguinte: a lei de cotas, como todos nós sabemos, é uma lei de ação afirmativa que procura proteger, de certa forma, o acesso ao emprego das pessoas que têm dificuldades de acesso por causa da sua deficiência. Mas as empresas, por exemplo, quando procuram um instituto, procuram sempre dizendo: eu quero empregar alguém que tem uma deficiência leve, de preferência que não apareça. Esse é o símbolo do preconceito. Ela não está ainda entendendo qual é o papel da cota, ela não está ainda entendendo qual é o papel do emprego da pessoa com deficiência, porque eu digo para as empresas, e sempre que eu posso, uma empresa não deve contratar uma pessoa com deficiência se esta pessoa não for competente para aquela profissão ou para aquele cargo, para aquela função. Então, a empresa tem que procurar seguir todos os parâmetros que ela segue para empregar qualquer um, né? Então, enquanto ela não vencer essa questão, ela vai empregar muito pouco. Ela engana-se a si mesma, engana o deficiente, né? O governo brasileiro não fiscaliza. Quando fiscaliza, fiscaliza de uma maneira muito frágil. O que acontece é que é uma lei, como mais uma, que não é cumprida, né? Então, assim, é preciso realmente mudar a empresa. Qualquer trabalho... Quer dizer, a lei pegou mais ou menos?
Mais ou menos. Não é assim que se fala no Brasil, a lei pegou ou não pegou? Mais ou menos, pegou, né? Mais ou menos. Não foi nem no tranco, né? E as empresas, enquanto não entenderem que elas precisam mudar o olhar institucional em relação à pessoa com deficiência, tem empresa que, por exemplo, contrata pessoas com deficiência e deixa de lado. Contrata só para fingir que cumpriu um pedacinho da cota. Né? Então, isso não pode acontecer mais, isso é ruim para todos. Né? Então, é preciso que as empresas, no olhar da responsabilidade social que as empresas hoje procuram ter, que ela entenda também que para empregar o deficiente, ela só pode empregá-lo pela competência que ele tiver. Eu estou cada vez mais convencido de que o problema do deficiente no Brasil e no mundo é um problema de comunicação. As pessoas precisam ser comunicadas a respeito da verdade sobre o deficiente e sobre a sua capacidade e não sobre a sua incapacidade. Perfeito. Se nós vendermos ao público a capacidade do deficiente e a possibilidade que ele tem de contribuir para a riqueza do país, eu acho que nós vamos dar um pulo muito grande. Agora precisamos descobrir quem vai fazer uma campanha dessa. Nós fazemos pequenas campanhas esporádicas, na medida em que a gente pode, com anúncios bem-humorados, são bem bonitos, não é? Mas na medida em que o IBDD pode, não é? Mas eu acho que tem um problema muito interessante nessa questão que você abordou, Luiz, porque as campanhas, elas são sempre esporádicas, né? E elas precisariam ser maciçamente, né? Teria que envolver sociedade, né? E envolver todas as áreas, enfim, desde a criança até o idoso. As escolas, né? Tudo, né? Teria que ser, exatamente, né? Nas escolas, eu acho que é o primeiro momento, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que tem aí um problema que é a produção de conhecimento, porque, na verdade, essas campanhas, não é, que falem, como você diz, sobre a competência, não sobre a incapacidade, elas precisam passar por todas as áreas e é preciso produzir conhecimento. No Brasil não se produz conhecimento sobre a pessoa com deficiência. A gente vai numa livraria, a gente não encontra um livro. Às vezes encontra um numa livraria, um no outro. Quer dizer, você não consegue que as universidades façam teses. Nós conseguimos, uma vez que a FAPERJ fizesse uma chamada de edital para propostas de pesquisas, e não tivemos o sucesso que queríamos ter. Por quê? Porque não há pesquisa sobre a área, porque nunca se incentivou também, não é preciso começar do zero. Então, é preciso produzir conhecimento, não só o conhecimento das universidades, mas o conhecimento de um projeto de comunicação global que envolva campanhas, um projeto de conhecimento nas escolas. Né? Então, é preciso que se produza conhecimento, que se divulgue, para que essa circulação de conhecimento seja uma circulação normal, né? Que todos saibam que o deficiente é eficiente. Né? Então, isso para se tornar um senso comum, é preciso que tenha produção de conhecimento em todos os níveis. A sua ONG, que luta para tornar concretos direitos garantidos em lei, propõe ações civis públicas. Você ganha na justiça, mas não leva. Como, por exemplo, a lei que determina a acessibilidade aos prédios públicos. A multa deve andar em mais de 20 bilhões. Mas e daí? Bom, nós agora estamos com um grupo de advogados do IBDD, mas 2 pessoas de fora do IBDD para respondermos a essa sua pergunta. E daí? 20 bilhões? Hein? Né? Nós sabemos que essa multa é impagável. Não nos interessa o dinheiro também. Nos interessa que os prédios sejam acessíveis. Principalmente nos espanta, e a mim principalmente me espanta, eu acredito muito na justiça. Talvez eu, se não tivesse sido historiadora e se não tivesse me dedicado a trabalhar com deficiente desde jovem, eu tivesse uma alma de ser advogada, porque eu acredito na justiça. Mas ganhar e não levar é muito difícil. Então, nós temos que descobrir formas de tornar essas ações civis efetivas. É um tema novo no Brasil, a ação civil pública o cumprimento, essa questão também de que
os governos não cumprem e também não são punidos, né? Também é uma questão que resulta... Quer dizer, não dão um exemplo, né, da legislação. Não dão exemplo e não são punidos. Então, numa ação civil pública, ele não vai pagar a multa e vai ficar por isso mesmo, não é? Então, se a gente contar, por exemplo, que tem, até para fazer o levantamento dos prédios públicos foi difícil no desenrolar da ação civil pública. Quer dizer, o Estado, né, e os 3 entes, tanto União, quanto Estado, quanto município, não sabiam quantos prédios públicos tinham, não sabiam dizer quais eram os acessíveis ou não, e até hoje não sabem. E aí, quando dizem que é acessível, não é acessível, porque você imagina o seguinte, a gente olha um CIEP, e a gente pensa que um CIEP é acessível. Mas um CIEP não é acessível. Por quê? Porque dentro dos padrões de acessibilidade atuais, de inclusão, a acessibilidade é aquela que dá independência para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, uma rampa não pode ser alta demais, não pode ser inclinada demais, porque ali o deficiente não consegue subir sozinho, ele precisa ser empurrado. Então, um CIEP tem uma rampa muito íngreme. É bom por quê? Porque não é uma cadeira, então a pessoa pode ser empurrada, não é uma escada, então a pessoa pode ser empurrada na sua cadeira de roda, não precisa vir alguém, como existe, aliás, hoje nos aviões ainda, que é uma vergonha nacional, a pessoa com deficiência tem que ser carregada na sua cadeira, escada acima, quando não tem um finger. Quando não é carregada no colo. Quando não é carregada no colo. Então, essas questões todas de perceber o que é acessibilidade também, então não adianta a prefeitura dizer que as escolas estão acessíveis, porque a grande maioria não está. O IBDD está fazendo um projeto hoje com a prefeitura para começar na escola, com pessoas com deficiência, trabalhando nas salas de informática das escolas, como monitores de informática, para poder começar a trazer para a criança o olhar da igualdade, o olhar de respeito por aquele monitor que é deficiente. Mas a grande dificuldade é que parte das escolas não são acessíveis. Então, por exemplo, não podemos colocar cadeirantes em qualquer escola, temos que escolher a escola em que o cadeirante vai poder trabalhar. Então, é preciso, por exemplo, por que hoje, e é uma das outras ações civis públicas que nós temos, para que a acessibilidade seja feita e respeitado o prazo, porque o prazo já acabou há muito tempo, nos prédios particulares de uso coletivo. Tem que começar pelos arquitetos e engenheiros. Exatamente. Continuam construindo prédios novos para uso coletivo, prédios de teatro, cinema, shopping, o que for, sem serem acessíveis, né? Então, é preciso que os arquitetos entendam. O que acontece? O projeto, a nossa ação civil pública diz, e nós ganhamos inclusive uma liminar, então, enquanto não cassarem a nossa liminar, mesmo com a sentença, nós estamos com a ação ganha, né, de que não fosse dado alvará para estabelecimentos que não tivessem acessibilidade. Ora, sabe qual é a declaração de acessibilidade que a concessão do alvará pede? Uma declaração de próprio punho do dono do estabelecimento. Nenhum dono de estabelecimento que quer um alvará vai dizer, não, meu estabelecimento não é acessível. Né? Então, faz de conta. Né? Então, assim, como você perguntou, o que nós vamos fazer? Por exemplo, nós estamos demonstrando, mais uma vez, para a juíza que o alvará continua sendo dado sem acessibilidade, para que, pelo menos isso, estanque, pelo menos nesse momento, seja estanque. O IBDD ganhou também a causa da acessibilidade nos ônibus. Alguns colocaram elevador para cadeirantes, mas a maior parte da frota continua como antes. Não adianta se recorrer à justiça? Eu acho que nas ações civis públicas nós ainda temos muito que aprender, né? O IBDD em particular, mas eu acho que o Brasil inteiro, né? Nós estamos vendo aí o Ministério Público e as ações do Ministério Público ainda precisam, né,
de muito caminhar para a gente perceber a efetividade do papel do Ministério Público e das ações civis públicas e todas essas questões que o Brasil está começando a lidar numa democracia, né? E para isso, realmente, fica muito difícil, por exemplo, nós ganhamos uma ação para os ônibus serem acessibilizados e, em tese, os ônibus deveriam ser tirados de circulação se não fossem acessíveis. Claro que Prefeitura e empresa de ônibus entraram com recurso e hoje a sentença está suspensa. Mas, de qualquer jeito, o que me impressiona muito, Luiz, é que os ônibus têm, muitas vezes, o símbolo da acessibilidade, tem o elevador e não adianta nada. Então, mesmo quando a gente consegue que o elevador exista, ele não funciona. Ou quando ele funciona, a chave não está com o motorista. Ou quando o motorista consegue a chave, ele não sabe operar. Então, muitas e muitas e muitas vezes nós temos ônibus acessíveis, ficamos felizes que a nossa cidade já tem o símbolozinho de acessibilidade num grande número de ônibus, mas nem esses podem ser usados pelas pessoas com deficiência. Então, é muito difícil, ganhar e não levar. Vamos encerrar por aqui o Escola de Paz, prometendo voltar ao assunto que é muito importante para um número muito grande de pessoas e para mudar a visão que nós todos temos a respeito dos deficientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Tereza. Obrigada a vocês.